muito novos. E para a gente ter um fechamento dessa história toda, eu acho que a doutora Elora pode trazer para nós, ela é uma advogada já muito bem estabelecida, principalmente na Flórida, muito embora o direito de imigração seja federal, a base da doutora Elora é a Flórida, e a base, eu acho que atualmente, do Brasil inteiro, né? A imigração tem sido enorme para a Flórida. Ela já trabalha há muitos anos com isso, ela tem toda a vida acadêmica, nos Estados Unidos, ela cursou lá o bacharelado dela, em seguida fez o JD, que é o Juris Doctor lá, que é o que habilita a ingressar no bar da Flórida, e ela tem uma história longa em imigração. E eu acho que eu também não vou tomar tempo, vou passar imediatamente a doutora Elora para que eu possa engrandecer toda essa história que a gente está conversando. Doutora Elora, por favor. Obrigada, doutor Eduardo. É um prazer estar aqui com todos. Muito obrigada. Queria fazer um rápido agradecimento ao doutor Eduardo por ter colocado essa bancada fantástica. Um privilégio poder estar aqui com todos vocês, voltando ao meu país de origem, ainda que eu estou fora há quase 30 anos. Então, se o português falhar um pouquinho, algumas palavras não soarem tão bem faladas, é por conta dessa ausência já com o Brasil, mas, obviamente, por conta do meu trabalho e foco e familiares, amigos e clientes, eu mantive o contato com a nossa língua. E queria agradecer rapidamente também a Raquel Freire por ter ajudado, facilitado com toda a troca de informação. E, enfim, dispenso mais agradecimentos, mas muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Bom, vou começar dizendo que, obviamente, tudo que a gente está falando aqui parece ser algo muito novo, né? E, de fato, é por conta da inclusão de Portugal. No entanto, o visto E2 já é existente, né, há muito tempo. Eu faço o visto E2 já há 15 anos, desde que eu me formei. Então, os critérios, os requisitos, eles são os mesmos. O que, na verdade, agora acrescentou foi a possibilidade de Portugal ser ter assinado o tratado, né? Que agora a gente também tem a possibilidade não só dos portugueses, mas os brasileiros que têm dupla nacionalidade de Portugal. Então, vários clientes nossos já brasileiros, a gente sempre tem feito visto E2. Muitas nacionalidades, eu também sou italiana, alemã, espanhola, então, assim, Argentina, a gente tem muitas outras nacionalidades que a gente já tem feito visto E2 para muitos brasileiros com a dupla nacionalidade. Mas agora, finalmente, eu posso responder os clientes que perguntam: e a nacionalidade portuguesa serve para alguma coisa? Ou seja, né, além, claro, serve para muita coisa se a pessoa está indo para Portugal, e esse acaba sendo a decisão de, às vezes, muito imigrante que não consegue a possibilidade de ir para os Estados Unidos, né, tem talvez outras facilidades de poder Portugal, mas agora a gente tem essa fantástica adição que possibilita esse caminho, tá? Então, só lembrando que não é um caminho novo, né? Simplesmente ele está agora aberto para cidadãos portugueses e cidadãos brasileiros que têm a dupla nacionalidade portuguesa. Não vou perder tempo, mas só falando, obviamente, eu acho que é muito importante mencionar, a gente está lidando com o direito imigratório, né? Então, assim, eu acho que depois o doutor Eduardo pode até fazer uma ressalva, e acho que a parte do direito imigratório nos Estados Unidos, ele é visto como um direito como qualquer outra área. Ele não é diferente da área criminal, ele não é diferente do civil, ele não é diferente do societário, ele é também uma parte que eu acho que talvez no Brasil a gente não tenha esse conceito tão bem estabelecido, mas é muito importante a gente lembrar que é importante, né, como para fazer uma cidadania portuguesa, é importante que a gente tenha um advogado português que sabe das leis e desse tipo de processo. Então, só mencionando, eu sou advogada licenciada pelo do Bar da Flórida e, obviamente, atuo em todos os estados dos Estados Unidos e, obviamente, em todo o país. Meu escritório é formado também pela minha sócia Andrea Canona. Obviamente, eu vou só fazer aqui uma breve introdução, que temos outras categorias de visto, mas, obviamente, o foco aqui de hoje é o visto E, né? Então, eu tomei, na verdade, a liberdade de também incluir o visto E1, além da gente falar do E2, porque eu acho que, principalmente num país que tem possibilidade de um comércio de produtos fantásticos, eu acho que a gente não pode deixar de lado o visto E1, que, na verdade, é o tratado de comércio, né? Então,
a questão é que a pessoa está vindo para os Estados Unidos para desenvolver e dirigir as operações de comércio internacional entre Estados Unidos e Portugal, ou ser empregado em uma capacidade inferior, ou seja, não como dono do comércio da empresa. Mas eles têm que ter, o funcionário teria que ter, obviamente, a nacionalidade também portuguesa, tá? Então, a gente tem possibilidade de incluir outras nacionalidades se a gente tem, por exemplo, um sócio português, um sócio espanhol. Então, agora, o sócio português pode trazer funcionários de Portugal e o sócio espanhol pode trazer sócios e funcionários espanhóis, mas limita-se à nacionalidade dos donos do negócio, tá? Mais do que 50% do volume do comércio de importação tem que vir de Portugal, ou seja, possam ter outros produtos que estão sendo importados, mas 50% comprovadamente tem que ser produtos vindos de Portugal. Tá? E, obviamente, aqui o propósito é desenvolver o comércio internacional entre Portugal e Estados Unidos. Para a aplicação do visto em si, tá? Isso é muito importante falar tanto para o E1 quanto o E2. As pessoas às vezes têm a noção que a gente vai, primeiro ele aplica para o visto e depois faz todo o investimento. Não, eu sempre digo que primeiro é o ovo e depois vem a galinha. Então tem que se fazer tudo, na verdade não só fazer e comprovar, né? Não é simplesmente abrir uma empresa e passar o dinheiro, né? No caso do E2 para a empresa nos Estados Unidos. O comércio, então, no caso do comércio, ele já tem que ser existente e tem que ser, no caso do comércio, substancial. Tem que existir um fluxo contínuo, tá, envolvendo inúmeras transações durante um tempo. Tem um foco no volume do comércio e também no valor das transações. Obviamente, né, dinheiro ele nunca vai atrapalhar. Quanto maior as transações com maior valor monetário, mais forte vai ser o caso. Modelos de negócio baseado em serviços, a priori, também podem se qualificar. Tá? Não vou mentir, vai ser um caso muito mais complexo do que uma mercadoria que é mais tangível. Tá? Mas, em tese, pode-se fazer, desde que seja uma mercadoria vendável, um sellable commodity, tá? Como transações internacionais, bancária, seguro, transportação, turismo, tecnologia e coleta de notícias. Sempre tendo que ter isso comprovado. Então, passando agora, então a distinção do E1 é para comércio, né? Então, o comércio tem que ser substancial. No visto E2, o visto de investidor, aqui o que tem que ser substancial é o investimento em si. Tá? Então, de novo, o principal aplicante, o principal investidor, né, no caso, seria um tipo de E2, ele está vindo desenvolver e dirigir as operações de uma empresa na qual o aplicante investiu uma quantidade substancial de capital. Eu vou tocar nesse ponto, que eu sei que é um ponto de sempre muito questionamento. Ou ele pode ser um nacional do mesmo país, então, no caso aqui falando de Portugal, contratado para exercer uma função de caráter executivo ou de supervisão, ou ser empregado numa capacidade inferior, tá? Mas possuindo qualificações especiais e essenciais para a operação eficiente do negócio. Então, por exemplo, a gente teve um caso de um cliente do México, mas ele fazia uns certos ladrilhos e ele precisava trazer as pessoas que eram a mão de obra, mas só eles poderiam fazer essa mão de obra. Então, aqui a gente está caracterizando uma mão de obra, uma coisa essencial para o funcionamento do negócio. Tá? A empresa do E2 tem que ser real e operacional. Então, voltando aqui, não é simplesmente abrir e incorporar uma empresa nos Estados Unidos, que isso é uma parte fácil, como acho que a Ana mencionou, que também é em Portugal, e simplesmente passar um capital substancial, 100, 150, 200 mil dólares, que seja 500 mil dólares. Não é suficiente. A empresa tem que ser aberta e desenvolvida. A empresa pode ser de três maneiras. Ela pode ser uma startup, ela pode ser a compra de um negócio já existente e ela pode ser a aquisição de uma franquia. Tá? Então, esses modelos depende muito do cliente, o que é o modelo, né, o melhor modelo para aquele cliente específico. Claro que, como tudo, a gente tem as vantagens e as desvantagens de todos esses modelos. O capital substancial. Então, vamos lá, não existe. Tá? Então, muitas das perguntas falam, esse não é aquele visto que precisa ter o 500 mil, que, na verdade, já não é mais 500 mil. O EB5 são 800 mil dólares num projeto num centro regional. Mas, ainda que a lei não determine um montante pré-determinado, eles exigem que seja considerado um capital substancial. Tá? O que é
o que é o capital substancial? Ele é basicamente aí a parte onde a gente tem totalmente a parte discricionária, que daí é não só do direito, mas aí do consulado em si, que são outros 500 que eu vou chegar nisso. É a questão, ele é baseado na análise de fatores, tá? Então, ele tem que ser substancial no sentido proporcional, que é usado conforme o teste de proporcionalidade. O que isso quer dizer? Quanto maior é o valor do investimento, menor o valor do capital que vai ser considerado substancial. O revés também é correto, ou seja, quanto menor é o capital necessário para aquela atividade, maior o investidor tem que investir o capital. Tá? Então, é um pouco confuso, mas eles tentam explicar de uma maneira que, quando a gente entende, já está praticando há bastante tempo, faz sentido. E também, aí é onde um planejamento, um plano de negócios é muito importante, porque também a gente tem que conseguir demonstrar que aquele capital ele é o capital suficiente para estabelecer um negócio daquele tipo. Então, se você está indo para os Estados Unidos para estabelecer uma fábrica de carro, o capital é 1. Se você está indo para, de repente, ter um restaurante, o capital, obviamente, ele tem que ser proporcional nesse sentido com o tipo de negócio que está sendo aberto. Tá? A segunda parte da análise do capital substancial, ele tem que ser suficiente para garantir o compromisso financeiro do investidor para que a operação esteja bem sucedida. Então, aqui, normalmente, a gente mostra que a pessoa está investindo, já investiu, né, ou está no processo, mas muitas vezes ele já tem que ter investido o capital substancial e que ele tem a saúde financeira para poder seguir com esse investimento, né, a fim de poder gerar ou seguir com a operação da empresa. Tá? E aí, a terceira parte da análise é que ele tem que ser de uma magnitude que sustente a probabilidade de o investidor do tratado desenvolver e dirigir o negócio o empreendimento com sucesso. Tá? Então, ele é uma análise completamente discricionária. Tá? Eu, no passado, não tinha problema nenhum em fazer vistos E2 com 70, 80 mil dólares. Hoje, eu tenho dito para clientes, ainda que a gente não tenha um valor pré-determinado, dependendo, claro, cada caso é um caso, mas eu diria que, assim, numa média, se eu tenho que dar um valor, eu diria de 150, 200 mil dólares como um capital mínimo. E o tipo de negócio tem que estar também interessante, né? Ou seja, tem tipos de negócio que eu falo absolutamente não, porque é um modelo de negócio que os consulados não vão aceitar e às vezes eles não têm, a gente não tem como ter a continuação do que a gente precisa para os outros requisitos do visto, né? Como a empresa tem que gerar um rendimento que seja considerado mais do que marginal. Então, aí temos a nova definição, o que é o marginal. Então, o marginal, na verdade, ele é simplesmente definido como ele tem que ser mais do que o suficiente para cobrir os custos de vida do investidor. Ok, na teoria. Na prática, se a gente mostra, olha, é um pouco a mais, não é o suficiente, muitas vezes, para o consulado. Então, o que a gente tem que ver é uma análise de fatores como um todo, tá? Então, assim, mas é importante a gente entender essa tecnicalidade, que ainda que não é algo tão complexo, ele, na prática, acaba sendo um pouco mais rígido e rigoroso. Então, vamos lá. O investimento requer que o capital gerado, né, através do investimento, seja mais do que marginal. O requerente do visto está numa posição para desenvolver e direcionar a empresa. Isso é um ponto muito importante. Tá? Principalmente o E2, que é o investidor principal do negócio. Ele é a pessoa que vai direcionar e desenvolver a empresa. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de negócio que o investidor está desenvolvendo para não caracterizar como ele está fazendo o que a gente chama o day-to-day da operação, né? Ou seja, ele não pode ser a pessoa que está atendendo o telefone, ele não pode ser o recepcionista. Então, por exemplo, vamos imaginar numa empresa de limpeza. O dono, o investidor, nunca vai ser a pessoa que vai, me faltou funcionário, eu estou ali fazendo a limpeza. Não, ele é a pessoa fazendo os contratos, ele é a pessoa desenvolvendo o negócio para ter funcionários para executar essas funções.
E o candidato do visto E2, ele tem a intenção de sair dos Estados Unidos quando o período do seu E2 terminar, tá? Então, aqui voltando, ele não é um visto imigrante, né? Ele é um visto temporário. A temporariedade aqui em Linhas Gerais, eu tenho isso aqui, que são 60 meses de visto para muitos dos países que têm o tratado. Portugal tem 60 meses, tá? Então são 5 anos. Mas aqui tem uma ressalva. A gente tem uma grande diferença entre validade de visto. O visto é simplesmente o que te permite entrar e sair de um determinado país, né? Então, a validade do visto são 5 anos. E aí a gente tem, dentro da imigração, a gente tem a permanência, né, que vai acoplada com aquele visto. A permanência para o E2 são de 24 meses contínuos sem ter que sair dos Estados Unidos. Então, a pessoa não pode ficar 5 anos, 60 meses sem sair, eles podem ficar até 24, o que é muito comum e muito condizente com a vida de um investidor, porque muitas vezes eles têm que, né, tá viajando. E, por contrapartida, também, uma que eu acho que é uma vantagem do E2, é essa flexibilidade de viajar livremente. Então, tem outros vistos que você tem que cumprir uma carga horária de, sei lá, né, 40 horas por semana. Então, a pessoa, às vezes, vai estar um pouco mais limitada, ou a carga horária de estudo, ou de trabalho, ou o que seja. Com o E2, como você é o investidor principal, você tem essa capacidade, né, mais de ir e vir com mais flexibilidade. O cidadão português tem que ser dono de pelo menos 50% da empresa, tá? Ou a gente tem que ter uma empresa muito robusta, onde a gente consiga mostrar que o controle da empresa está sendo exercido pelo nacional daquele país. Mas, no geral, 100% dos casos, a maneira mais condizente, mais fácil de fazer, porque também na hora que chega no consulado, a gente quer tentar, eu quero sempre tentar evitar camadas, tá? Então, quanto mais direto a gente puder ser, melhor. Então, 50% sendo o nacional português, e aí, como eu digo, pode ser o português e pode ser o nacional de outro país, inclusive que seja um americano. Pergunta que eu tenho muito: tem algum benefício de ter um sócio americano? Zero, tá? A gente precisa, o foco para esse tipo de visto, é que o nacional do país tenha os 50% da empresa. A empresa, o visto E2, tá? Eu coloquei aqui que a aplicação pode ser feita na Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, né? Ou no consulado aqui no Brasil. O consulado que está processando vistos E2 de todas as nacionalidades é São Paulo. Tá? Não obstante, a gente pode fazer o E2 em outros consulados, que são países que aceitam, tá, nacionais de outros países, porque normalmente o consulado aceita o residente daquele país, onde o consulado está estabelecido, ou o nacional daquele país. Tá? Por exemplo, o Canadá é um país que aceita nacionais de outros países, então, às vezes, pode ser até às vezes uma renovação, ou se a pessoa já está estabelecida, às vezes, até por proximidade, pode ser uma boa, enfim, um bom consulado. Já, como foi mencionado, cônjuges e filhos menores de 21 têm a mesma categoria de visto, então tem também o visto E2, tá? E o cônjuge, não filhos, mas o cônjuge tem uma permissão de trabalho que, na verdade, já é automática. Quando a pessoa é admitida nos Estados Unidos com o visto E2, já no I-94, que é o recorde que a gente tem de admissão, o cônjuge pode obter trabalho em qualquer outro negócio. Lembrando que o investidor principal, ou, obviamente, no caso de um funcionário de uma empresa E2, tá, ele só pode trabalhar para aquele negócio. Então, às vezes, uma coisa que, né, se é numa situação de que tem cônjuges, né, 2 cônjuges, e ambos têm a nacionalidade, às vezes eles optam por, de repente, a esposa fazer o investimento principal, né, para que o marido possa estar livre para poder, de repente, trabalhar em alguma área. Então, é algo que a gente sempre pode ter isso como estratégia. E a gente tem que mostrar que, normalmente, que a pessoa, que o aplicante, de novo, por ser um visto temporário, tá, que a pessoa tem o intuito de retornar ao seu país após o período do visto E2. Tá? Então, tem maneiras como isso são feitas, não é um bicho de 7 cabeças, mas é algo que a gente tem que mostrar. Foi muito falado aqui, né, que o E2 ou o E1, o visto E, no geral, ele não é um caminho para o Green Card. Na verdade, nenhum visto temporário é um caminho para o Green Card.
únicos caminhos para green card são os vistos de categoria EBs. EB1A, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. EB5 sendo investimento, EB1A, o visto de habilidades extraordinárias, o EB2. Então, então ele não existe visto temporário, tá? Que dê direito ao green card. Mas a gente tem feito, com bastante sucesso no escritório, caminhos nacionais que têm o E, para um tipo de processo que se chama EB2NW, onde a gente consegue já provar com a empresa estabelecida que ela vai ter um mérito substancial e uma importância nacional e que o aplicante já está bem posicionado para poder atuar nessa área proposta. Tá? Então, facilita o EB2, às vezes, a gente pode fazer direto, mas eu acho que tendo essa possibilidade, essa facilidade do aplicante ir para os Estados Unidos e já desenvolver um negócio com o visto apropriado, é uma estratégia muito interessante que a gente tem feito com bastante sucesso. Isso, basicamente, tentei não ser tão técnica, mas é um apanhado, até porque eu quis ser bem rígida com os meus 15 minutos. Mas, enfim, estou aberta a alguma... Né, se a gente tiver um tempo de perguntas, com o maior prazer, ou após aqui o nosso encerramento. Agora, uma coisa que eu vou mencionar, o professor Aziz disse e comentou muito bem, que é o direito do país, né, de limitar quem entra e quem sai daquele país. Então, a gente está lidando com um direito, acho que você mencionou, uma expectativa de direitos. Bom, talvez dentro dos Estados Unidos essa premissa possa estar correta. Em consulados, eu vou respeitosamente divergir e dizer que a gente está lidando com uma expectativa do recebimento de um privilégio. O consulado americano, ele olha com essa maneira. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o processo pode estar forte, bem embasado, com todos os requisitos, a aplicação já tendo sido feita da maneira como tem que ser feita, né? E o consulado, ele é soberano. Ele pode negar, e se negou. A gente não tem o non-reviewability, não sei como é que se falaria isso em... Tchau. Tchau. Resumindo. Tá? A gente não tem, não existe uma apelação para consulado, tá? Que é um tema que nós, como advogados de imigração, questionamos, né? Mas aí também não chega já no meu nível, porque é muito intelectual para mim. Mas, obviamente, se a gente está lidando com um consulado de um país, né, que está representando aquele país, você deveria ter, em tese, algum tipo, né, pelo menos de algum recurso. A gente não tem. O recurso seria... Tchau. Aplicar novamente, tá? Que também é uma possibilidade. Então, a gente teve já muitos vistos, por exemplo, que vieram, às vezes, para nós de outros escritórios, né? A gente realmente tem... Aí é onde eu digo também que você tem uma maneira específica, né? Eu digo que é meio que a receita do bolo, todo mundo pode pegar a receita, mas não adianta você tacar ali tudo no liquidificador, né? Não sendo bolo de liquidificador. Tem uma maneira que, às vezes, você tem um modo do preparo. Então, isso faz uma diferença. Então, a gente já, por exemplo, eu tive clientes no passado que tiveram já 2 negativas G2. Eu refiz todo o caso com a mesma premissa. E o caso foi aprovado, inclusive agora foi renovado já pela 2ª vez. Então, a gente tem essa possibilidade da renovação do mesmo número, do mesmo anos de incrementos, tá? Mas a gente tem essa questão. E o consulado, não estamos assim num momento tão favorável, tá? Então, eu acho que a gente tem que... Estou sendo clara e muito franca, mas não quer dizer não temos como fazer esse tipo de aplicação, mas, de novo, a gente tem que ter isso em mente, onde o consulado e a decisão do consulado americano, ele vai ser soberano e a gente, infelizmente, não tem recurso. O recurso é, às vezes, refazer ou, às vezes, esperar um tempo para poder reaplicar. Aqui está, nesse QR Code, está uma cópia da palestra, assim como todos os nossos contatos também. E, enfim, fico à disposição e eu acho que, espero que eu tenha cobrido aí um pouquinho de uma maneira mais técnica, mas não tão técnica a ponto de, enfim, colocá-los para dormir. Obrigada. Doutora Elora, muito obrigado. Bom, eu acho que, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou com muita coisa na cabeça. E eu acho que poderia dedicar alguns momentos de pergunta. Mas eu queria esclarecer um troço que, para mim, eu tenho meu contato acadêmico com o professor Assis, também sabe, a gente estava compartilhando isso com os Estados Unidos há 20 anos já. E foi muito interessante que, quando eu fui fazer o meu mestrado lá, demorou pelo menos uns 6 meses para eu conseguir... Eu nunca virei a ficha, até hoje não consigo virar a ficha.
mas pelo menos para o primeiro cleque para entender que eu não podia pensar do jeito que eu pensava aqui quando eu estava diante do direito. E essa isso que a doutora Elora tocou com tchau, é uma coisa que, para nós brasileiros, não tem tchau. A gente sempre fala assim, bom, não tem, não, peraí, tem que ter algum outro lugar que eu vou, nem que seja o Papa. Não tem. E o mais doido para mim é que o direito migratório americano, ele é federal e ele é jurisdicional, só que ele é totalmente dedicado a uma agência. Ou seja, a agência, ela exerce o poder soberano do Estado, jurisdicional, e tchau. E realmente tchau. E eu acho fascinante também, sabe por quê? O tchau também não é tão tchau assim, porque a gente pode aplicar de novo. O que é da cabeça do americano é exatamente o que eles pensam. Ok, o teu primeiro não está legal, não tem problema, você tem outro para fazer. Faz de outro jeito, como a doutora Elora está falando. Isso, para mim, eu acho fantástico. Eu acho assim, realmente fabuloso, porque mexe com a minha cabeça demais. A forma de pensar é completamente diferente. O jeito que você lida com o direito é totalmente diferente. Porque a gente está acostumado a ler a lei e falar assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, 10. Pô, eu tenho 6 disso aqui. Não quer dizer que os seus 6 requisitos vão te dar o direito a... Pelo contrário. Você só abriu a porta para começar o papo. Eu acho isso incrível, de fato incrível. Então, bom... Como eu acredito que, como vocês têm alguns questionamentos a fazer, eu vou abrir a palavra, pela ordem, para cada um. Vamos lá, eu vou só tentar organizar as nossas... Pois não. Bom, primeiro, cumprimentar todos os membros da mesa pelas excelentes posições, aprendi muito aqui. Também fiquei com a ponta de inveja de morar no Alentejo. Perfeito. Não fiz esse sacrifício ainda. Imagino que eu pesaria muito mais se estivesse morando lá, mas só, talvez esclarecendo um ponto, o que eu disse o visto configura uma expectativa de direito, mas eu me referia ao indivíduo que recebe o visto, ele tem a expectativa de direito de entrada no país, né? É óbvio que a concessão do visto aí é a primeira regra. A concessão, quem entra no país é o país que decide. E o país pode decidir que nacionais do país Y não poderão entrar lá de jeito nenhum. Ele pode decidir que vão entrar mediante a utilização do passaporte, ou utilização da identidade, etc. e tal, né? E que aí é direito soberano do país de dar ou não acesso às suas fronteiras. Apenas esse esclarecimento. Então, portanto, não há divergência, não há discordância nesse aspecto. Não, e o negócio vai além, né? Vou só um passo além, que ainda que o consulado conceda o visto, não quer dizer que a imigração vai receber. Então, é uma coisa que eu entendi totalmente a colocação, mas é que eu achei interessante porque... Né, talvez a gente tenha outra mentalidade, de outra jurisdição, então é uma coisa que é completamente né, a gente quase que não está lidando, ainda que a gente lida com direito, né, você está exercendo a prática do direito, mas não necessariamente a pessoa recebendo um direito de fato. Então, é a expectativa. Mas é o que eu digo, a expectativa não é nem do direito, porque aí você tem o direito, né, você tem que cumprir todos os requerimentos, mas você, na verdade, está recebendo, eu vejo como um privilégio de verdade, e aí, obviamente, você tem as regras para cumprir, né? Então, não é só abrir a empresa, também tem essa questão, né? Abrir a empresa, fiz todo o meu investimento, cheguei nos Estados Unidos, agora eu não vou fazer mais nada. Não, você está violando, a partir desse momento, as condições do visto. Então, toda vez que a gente tenha um visto, inclusive um green card, né? Então, assim, o green card, às vezes, você comete um certo tipo de crime, você pode ser colocado em processo de deportação. Então, sempre você vai ter, né, esses direitos a cumprir, mas o a receber no âmbito imigratório, ele é um pouco menos, enfim, esclarecido. Importante, só, doutor Eduardo, é importante esclarecer também que a entrada de portugueses nos Estados Unidos também é sem visto. Sim, é o extra. Isso é importante, né? Dizer que o português hoje... Mas isso não significa a possibilidade de residir no país. Não. Pelo contrário, e esse é um ponto muito interessante, que às vezes as pessoas falam, eu tenho visto ESTA. Não, o ESTA, ele não é um visto, ele é a isenção da necessidade de ter um visto. Ele também não vem completamente de graça. Você também não tem, se uma pessoa que está nos Estados Unidos, por exemplo, em ESTA, comete algum tipo de crime, ele não tem o direito de ter, por exemplo, um processo de deportação. Ele é automaticamente deportado. Então, o visto, ele tem certas
proteções, digamos assim, porque agora você está meio que abaixo do departamento, né, do Homeland Security, abaixo do departamento de imigração, onde talvez dentro dos Estados Unidos a gente tenha um pouco mais de recurso, né? A gente já teve casos até que a gente teve que fazer uma ação contra a imigração, ou seja, mas não, porque não tem outro. Então, porque a gente está lidando diretamente com uma agência. Isso é muito interessante. E, inclusive, o ESTA não renova, né? Se você ficar lá 3 meses, quero fazer tal... Não pode. É um privilégio entre os dois países. Mas o que eu acho bacana dessa história toda é o seguinte: o direito imigratório americano ele é fascinante. Eu acho ele fascinante. Porque ele é todo de uma agência, mas, ao mesmo tempo, existem algumas legislações que, de certa forma, responsabilizam a agência, onde a doutora Elora está falando que é o caminho de você contornar e tocar naquela agência por meio do judiciário, que eu acho, volto a dizer, fascinante, porque a cabeça da gente tem que trabalhar a 1000 por hora. Basta ver a doutora Elora, é o exemplo da criatividade em pessoa, porque é assim, é um direito tremendamente dinâmico e criativo. Bom, eu agora queria abrir para perguntas, eu vou tentar administrar. Vou começar aqui, doutor Marco Antônio, por favor. Bom dia a todos e todas. Gostaria de fazer uma saudação especial, primeiramente, a Sua Excelência, doutor Eduardo Machado, Procurador de Justiça, meu colega, parabenizar pela iniciativa do Ministério Público, do nosso Ministério Público, falar sobre um assunto tão novo e tão recente e tão interessante para, especialmente, nomeadamente, os mineiros que desejam legalmente fazer as migrações para tanto Portugal quanto aos Estados Unidos. Eu gostaria de fazer uma saudação especial e agradecer também, tomo a liberdade, a importante presença de Sua Excelência, a doutora Thaís Leite, Procuradora de Justiça, conselheira do Ministério Público de Minas Gerais, a sua presença, até representando o Conselho Superior do Ministério Público, com certeza abrilhanta esse evento de uma forma muito especial. Eminente doutora Fátima Bassalo, delegada de Polícia Federal, também parabenizo a presença que nos dá a segurança dessa parceria entre Ministério Público de Minas Gerais e Polícia Federal, o quanto é muito importante. Nós estamos muito próximos, tanto da Polícia Federal, quanto da Interpol, quanto da Polícia Civil e Polícia Militar. Nós somos parceiros de um trabalho único. Doutor Miguel Jerônimo, digníssimo presidente da Câmara do Comércio Brasil, Portugal, Minas Gerais, ou dizer meu colega, porque eu fui vice-presidente da Câmara e renunciei à presidência, eu ia assumir, para ser conselheiro das comunidades portuguesas. Exatamente. A sua presença aqui é muito importante e não poderia deixar de ser, não é menos importante, também, que é muito importante, a presença do doutor Tarcísio Costa, que também pertence à Câmara como assessor. Senhor professor doutor Aziz Saliba, muito bem-vindo, aqui também eu ouço dizer isso, e dizer o seguinte, como é interessante a diversidade. Só Minas Gerais, eu acho que só o Ministério Público de Minas Gerais para fazer uma miscelânea que dá certo. Quer dizer, um Líbano brasileiro que, com a família Aziz Saliba, nós estávamos conversando antes aqui, como todos sabem, eu antes de ser membro do Ministério Público, eu fui comerciante aqui em Belo Horizonte, sou de origem família empresarial aqui da Singer, máquinas de costura, e era vizinho do Saliba, e sempre fui muito amigo dos Salibas aqui, a família Saliba, no Clube Libanês, em Belo Horizonte. Dr. Cláudio Mota, amigo de longa data, diretor da Câmara, advogado brilhante, que foi colega da minha irmã de faculdade, da mesma turma, formou com a minha irmã na faculdade, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que eu sou oriundo também, e nosso Procurador-Geral de Justiça também, e esse Procurador-Geral adjunto institucional também, somos oriundos da Católica, né? E é muita honra receber o senhor como também ex-membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com muita alegria que a casa os recebe. Doutora Ana Sofia Lamares, amiga de longa data,
É uma honra, novamente, a senhora estar aqui, já não é a primeira vez, nos honra com a presença e com o brilhantismo das palavras que a senhora pôde falar, com a técnica, e eu ouço dizer, poucos são os advogados em Portugal, eu sou testemunha disso, eu como ex-conselheiro da comunidade portuguesa e como conselheiro hoje do consulado, eu falo aqui hoje em nome do cônsul de Portugal, e justifico desde já a ausência do doutor Eurico Matos, que me pediu, eu sou o primeiro conselheiro dele, né, do consulado de Minas Gerais, e trago um abraço dele para todos, né? A presença da senhora realmente foi importante de trazer a visão da legislação portuguesa. A doutora Elora Rezende Andrade, também, parabéns aí pelas palavras, uma vez que a senhora traz a parte americana da legislação, que também muito nos convém colocar essa parte. Não poderia deixar de citar como presença muito simples aqui, que talvez tenha que ser mais festejada também, do doutor Arthur Sendas, que é um dos chefes das finanças de Portugal, do Ministério das Finanças, e a presença do senhor é importante aqui, viu? Eu gostaria de saudar, em nome do Consulado de Portugal em Minas Gerais, em meu nome pessoal, como amigo e como benfiquista que somos, né? Alegria muito grande o senhor estar aqui. Dr. Tarcísio Ferreira Cristo, eu não poderia, de forma alguma, me deixar de citar, é o nosso cônsul decano, foi cônsul, funcionário do consulado de Portugal em Minas Gerais durante 54 anos, onde se aposentou como vice-cônsul, e é o presidente, ao qual eu muito me honro de ser o vice-presidente da Assembleia Geral do Centro da Comunidade Portuguesa aqui de Minas Gerais. Os senhores assessores da SAI, senhores servidores do Ministério Público, nossos queridos internautas, eu gostaria, antes de tudo, de fazer uma colocação, de explicar, principalmente para alguns colegas que talvez não tenham se apercebido, como dizemos em Portugal, ou se entendido, como se diz em português brasileiro, o porquê e a importância desse evento. Semana passada, olha como tudo se junta. Semana passada, nós recebemos aqui nessa casa, para assinatura de um convênio importante, a senhora cônsul dos Estados Unidos em Minas Gerais, junto com o staff de toda a embaixada dos Estados Unidos em Brasília, e, nomeadamente, os representantes da área de segurança da Polícia dos Estados Unidos da América. E nós temos uma preocupação muito grande, e, com certeza, ela deve estar nos acompanhando pela internet, junto com o Serviço de Segurança da Polícia Americana, e nós, nesse acordo que nós fizemos, temos a colocação, nós temos muitos, como o doutor Eduardo muito bem colocou, muitos mineiros que residem nos Estados Unidos, legal e ilegalmente. E o mesmo está acontecendo, acho que os maiores destinos da imigração mineira hoje, com certeza, Estados Unidos e Portugal. São as duas saídas mestras. Daí a importância de nós estarmos preocupados em colocar a questão legal para que incentivemos aí sempre essa imigração dos mineiros, nomeadamente o qual nós pertencemos aqui como membros do Ministério Público de Minas Gerais, de fazer isso de uma forma ordeira, de uma forma legal e totalmente transparente, que não sejam enganados por pessoas que se passam por advogados, ou pessoas que se passam por, como se diz na linguagem, os coiotes. Eu acho que Minas Gerais não precisa disso. Nós temos um povo, eu gosto de dizer, eu, como minha origem é beirã, minha família é da Beira Alta, nós temos um povo que, eu sempre falo isso em Portugal, que honramos o fio do bigode, como nós beirões, eu me considero beirão, em Portugal, fazemos. Então, nós podemos fazer tudo legalmente. E o Ministério Público de Minas Gerais sai na frente, mais uma vez, de forma extremamente avançada, sai na frente para discutir um tema em que, com certeza, nós estamos
tendo, nesse momento, pessoas no mundo inteiro, pela rede internacional mundial da internet, nos acompanhando. E é o que nós queremos. Nós queremos a imigração? Sim. Queremos mandar e queremos receber, mas desde que seja a coisa legal. Então, eu realmente parabenizo, em meu nome pessoal, como membro do Ministério Público, como subcorregedor-geral do Ministério Público de Minas Gerais, em nome que eu represento nesse ato aqui, o consulado e o governo de Portugal, dessa iniciativa. Então, parabenizo as palavras de todos, e achei muito interessante. Nossos membros aqui da mesa tiveram colocações interessantíssimas. Dr. Cláudio, de uma forma muito elegante, como sempre, um lorde. Dr. Cláudio é um português brasileiro britânico, posso dizer, um lorde, porque ele coloca com romantismo e com amor, e nós, como os portugueses somos, entendemos isso, coloca o Portugal romântico e aquele Portugal que é o Portugal que realmente existe, que só quem conhece sabe que é. É real, não é fantasia. Portugal é um país romântico, é um país do amor à pátria. Todos nós portugueses, eu participo das reuniões internacionais constantemente, sabemos que todos nós amamos. Portugal é um dos países do mundo que mais tem imigração. Nós temos, ouso dizer o seguinte, metade da população de Portugal mora fora de Portugal. Então, nós temos isso, mas nós nunca esquecemos da raiz. As nossas raízes portuguesas, lusitanas, são realmente... Então, o doutor colocou muito bem, doutora Ana Sofia, a parte técnica portuguesa, a doutora Elora colocou a parte técnica americana. Então, gostaria de parabenizar o professor doutor Aziz Saliba, também de uma forma mesclada, a parte de legislação brasileira com a americana. Então, nós fizemos uma assemblagem que seria um vinho da melhor qualidade. Nós temos um Barcavelli aqui, que eu posso dizer, na minha opinião, é o melhor vinho do mundo. Um Barcavelli, sim, é o Peramanca, né? Temos um Peramanca com Barca Velha. Então, eu gostaria mais, na minha fala, de agradecer a oportunidade, agradecer em nome do governo de Portugal por esta iniciativa. E não posso deixar de dizer também, o meu corregedor teve que se ausentar, mas me deixou o representante da corregedoria, dizer que a corregedoria fica feliz de ver que a coisa está andando e que o doutor Eduardo Machado, nesses anos de condução dessa secretaria, que é uma inovação de criação dele, que eu acompanhei desde o início, fez o diferencial no Ministério Público de Minas Gerais. Nos últimos anos, o Ministério Público de Minas Gerais ganhou uma visibilidade internacional que, eu ouço dizer, em quase 30 anos no Ministério Público, nunca houve. Parabéns, doutor Eduardo, parabéns aos realizadores e parabéns aos presentes. Retorno de novo se há algum questionamento. Doutora Fátima, por favor. Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar participando desse evento. Eu quero agradecer o Ministério Público de Minas Gerais, né, por nos proporcionar esse momento brilhante. Quero agradecer ao senhor doutor Eduardo, que nós tivemos a honra de trabalhar e estreitar as relações e, ao contrário de favorecer os nossos brasileiros, nós prendemos nossos brasileiros que estão nos representando mal no exterior e trazendo e colocando aqui, submetendo à justiça, né? E essa parceria que foi estabelecida com a Polícia Federal foi grandiosa e é crescente. Em nome do senhor, eu parabenizo toda a mesa pela brilhante explanação, foram esclarecedores. Parabenizo o doutor Marco Antônio pelas palavras maravilhosas que enalteceu todos nós que estamos aqui, só gratidão. Eu gostaria de questionar a doutora Elora sobre a diferença entre o visto e o ESTA em questão de direito enquanto um estrangeiro comete um delito no exterior. Ficou essa dúvida, parece que tem um tratamento diferenciado, que com ESTA ele é imediatamente deportado, seria isso. E com o visto teria algum tratamento diferenciado? Por favor. Então, vamos lá.
Quem cometer qualquer tipo, obviamente, de delito nos Estados Unidos vai pagar, de uma maneira ou outra, com visto ou sem visto, né? Então, depende, obviamente, do tipo, né, de crime, e também não é na minha área, sai um pouco do meu âmbito específico, que eu não pratico direito criminal. A diferença aqui, na verdade, que eu tentei falar e talvez não me expliquei muito bem, é no contexto de direitos imigratórios. Então, quem entra com o ESTA, tá? E, por exemplo, vamos imaginar... fica 91 dias. Ele não tem nenhum tipo de recurso, tá? Ele não tem nenhuma opção, porque ele vai ser automaticamente, não existe nenhum tipo de recurso, não tem um processo, porque ele tem aqueles 90 dias de permissão, né? Então, a partir do momento que você passa um dia a mais, ele tem que ir embora. Então, é no âmbito imigratório, nessa questão, aonde não quer dizer que a pessoa que está, por exemplo, com um visto de turista, tá? Passa... dos 180 dias iniciais que a pessoa tem de permissão, às vezes a gente tem algum tipo de recurso dentro dos Estados Unidos que possa ser feito porque ele está abaixo de uma admissão sob um visto. Então, essa é a diferença. O delito que possa ser cometido no âmbito criminal, a pessoa vai ser presa e, obviamente, tem eles acabam daí vendo, né, que tipo, se a pessoa tá com status ou sem, mas dependendo do delito, eles vão simplesmente colocar a pessoa, dar para o âmbito da imigração, né, vão estar numa prisão imigratória para eventualmente ser deportado, mas dependendo do delito, eles vão querer que a pessoa seja processado, né, naquele estado, às vezes cumprir pena, 20, 15, 20 anos, e aí, claro que vem depois a deportação. Então, talvez eu não tenha me explicado muito bem na questão disso, talvez até o doutor Eduardo possa até falar com muito mais propriedade do que eu, mas a diferença que eu quis dizer foi nos recursos da admissão do visto em si. Tá? Então, o ESTA, ele é muito mais rígido nesse sentido, porque a pessoa não foi admitida naquele país perante um status. Ele não tem status, essa é a diferença. Tá? Então, a gente teve, por exemplo, durante a pandemia, tivemos um problema enorme, porque às vezes as pessoas com ESTA não podiam retornar, não tinha voo. Então, a gente tinha que fazer um pedido direto, que não era com a imigração, porque a imigração não tem essa jurisdição, era basicamente com o ICE, né, diretamente para tentar estender o período do ESTA. Quando a pessoa tem um visto, a gente tem um pouco mais de recursos, digamos assim, nesse sentido. Só para completar, doutora Fátima, outra ficha que a gente tem que virar é que a ação penal americana começa no minuto que o policial te aborda e, de alguma forma, ele te dá um citation, o que seja. Ele te manda para a corte, o que seja, ou te leva preso. Ali começa a ação penal. Essa que é a grande diferença. O que vem para o Ministério Público vem da intervenção do Estado naquele momento. Então, por exemplo, é o que a doutora Loura está falando. O ESTA, ele é um benefício entre Estados que te permite ficar lá sem nenhum tipo de prorrogação, nenhum tipo de extensão daquela situação. São 90 dias e ponto final. Que situação difícil que deve ter sido essa durante a pandemia, com o pessoal com ESTA, né? Fiquei pensando nisso agora, que doideira, né? Porque você não podia ir para lugar nenhum, né? Foi. Então, a gente tinha muito mais facilidade para quem tinha visto, por exemplo, fazer uma extensão, né, daquele visto de turista. O ESTA, a gente tem que pedir uma permissão daquele período que não existe um ESTA ser renovável dentro do país. A pessoa tem que sair... E nem mudança dele para nada, né? Não. Isso é outra coisa. O ESTA, essa é outra grande diferencial também. A pessoa que entra abaixo de um visto não imigrante, ela tem a possibilidade, de novo, né, não diria o direito, mas ela tem a possibilidade de fazer algum tipo de aplicação para uma mudança de status. Então, a pessoa entrou com um visto de turista, ela pode, de repente, agora decidir estudar, ou fazer um mestrado nos Estados Unidos. Ela pode mudar o status dela de turista para um status de estudante. Quem entra com esta pessoa, o princípio a grande premissa é que ela não tem status dentro do país. Ela está com esta. Ela foi isentada da necessidade de entrar abaixo de um status imigratório. Então, ela não tem como mudar. Com isenção, claro, de casamento ou através da obtenção de um green card, através do parentesco imediato, que são cônjuges e filhos, ou de filhos para pais. Tá? Aí a gente pode fazer o ajuste de status, que é, na verdade, a aplicação do green card. Isso pode ser feito com esta, porque aí é onde a lei faz sentido, né? Porque até a pessoa que está ilegal, sem status nenhum, há 15, 20, 30 anos, tem a possibilidade de se legalizar através de um membro que seja cidadão, de um membro imediato da família que seja cidadão americano, o ESTA, ele é possível também.
tá? Então, essa é a diferença, mas outros tipos de mudança de status não podem ser feitos. Muito obrigada pelo esclarecimento. E Eu- até a questão da subjetividade no fornecimento do visto pelo consulado, essa autonomia que eles têm, qualquer negativa, você nunca sabe o porquê. Nunca. Eles nunca informam, talvez justamente para não ter esse direito de você recorrer, até porque não pode. Então, Muito obrigada. isso é algo muito interessante. Na verdade, todas as negativas estão vindo através de... São quatro siglas que a gente tem. 3 números e uma letra. É 214B. Eles estão basicamente colocando que a pessoa não conseguiu... Essencialmente, que ela não conseguiu ultrapassar o requisito de não mostrar um intuito de imigrar permanentemente para os Estados Unidos. Então, está sendo tudo colocado Era essa a minha pergunta. abaixo dessa categoria. É 214B, mas, de novo, o porquê, o como, aonde, e mesmo que a pessoa, às vezes, tenha um caso forte, né, de não provar. Então, tem casos que a gente fala, olha, né, já não é um caso tão favorável, onde a pessoa não tem tantos vínculos estabelecidos com o Brasil. E o que eles querem saber como vínculo não é necessariamente, só eu estou aplicando, meu marido não está. Não é isso, né? Então, são vínculos, são laços onde a pessoa realmente teria muito a perder, né, ou mais a perder ficando nos Estados Unidos e não retornando ao seu país de origem, quando tem essa análise, ou simplesmente pode ser que o oficial ali esteja talvez numa... Então, é abaixo disso. Então, em tese, a gente tem uma explicação, mas que, na verdade, não explica nada. Só uma pergunta complementar. Então, os brasileiros, por exemplo, que têm visto americano no passaporte ativo, visto vigente, e que também são cidadãos portugueses, eu recomendaria que entrasse com o visto do Brasil e não com o visto do passaporte português. Porque, como passaporte português, se você entra nos Estados Unidos, se você entra como extra. Uhum. E se você entra com o passaporte brasileiro, com o visto, você ainda tem recursos. Garantido. Então, aqueles portugueses que... eu vou testar o meu passaporte português lá nos Estados Unidos. Estão fazendo mau negócio, é isso? Depende, né? Excelente colocação, só que aqui tem só uma questão técnica, que se o intuito, eventualmente, é da pessoa talvez fazer uma mudança de status para um E2, por exemplo, ela tem que entrar como cidadão português. Então, ele não pode entrar com brasileiro. E agora eu vou mudar para... É bacana demais isso. Tá? Né? Então, não dá. É tudo ou nada. Então, por exemplo, de novo, faço visto E2 para muitos brasileiros com dupla nacionalidade. E já por diversos motivos, às vezes o cliente opta por fazer... muitas vezes o motivo maior é o medo do consulado, mas, enfim, opta, às vezes, por fazer a mudança de status dentro dos Estados Unidos. Então, ele, né, tem que obter, é possível, desde que o cliente obtenha o visto de turista ou qualquer outro visto temporário cabível no passaporte da nacionalidade que tem o tratado. Então, nesse caso específico, era a Itália, por exemplo. Então, ele teve o visto... aliás, esse caso foi fantástico, porque ele conseguiu... só um side note, ele conseguiu o visto de turista no passaporte italiano, porque daí você está, obviamente, né, no consulado americano. Por que você quer o visto no passaporte italiano? Se você é brasileiro, só com a dupla nacionalidade. Conseguiu o visto sem problema nenhum. A esposa dele lavou o passaporte na máquina de lavar com o visto. Ele falou, Elora, o que eu faço? Eu falei, olha, você vai ter que voltar no consulado de novo, aplicar novamente, e pediu. Então, ele pediu, conseguiu o novo passaporte bonitinho, e aí a gente conseguiu fazer. Então, essa é só uma excelente colocação e é um excelente ponto, mas a pessoa tem que entrar com o visto apropriado. Outro ponto que eu queria mencionar, que vai de encontro com o que a Ana mencionou, do Golden Visa, a nacionalidade portuguesa que é obtida através do Golden Visa, para fins de aplicação do E2, a pessoa tem que residir em Portugal durante o período de 3 anos para poder aplicar para o E2. Então, essa é a única diferença. A naturalização é ok, mas se foi obtido se a naturalização portuguesa foi obtida através do investimento, existe um requisito que
aí o nacional português tenha residido por um período de 3 anos em Portugal. Fez parte da... Demorou esses 2 anos que demoraram, de 22 a 24, para poder, de fato, aplicar, o visto Gold era a causa. Sim, mas eu tenho uma dúvida. Nem na certidão de nascimento e nem no passaporte consta qual foi o motivo da sua obtenção da nacionalidade. Mas Como é que eles parte do que sabem? você tem que provar para a aplicação do E2 é que você residiu nesse Tem que caso. mostrar. Ou seja, Por isso todo mundo o tem que caminho, um caminho que eu sempre recomendo aos meus clientes, que não tem nacionalidade por ascendência, avós, no caso, e não bisavós, hein? Atenção, avós, bisavós não, que façam primeiro o D2 ou o visto D7, que residam em Portugal, tenham o visto como... Mostrar o vínculo, né? Isso. E depois disso, se habilitem, como a doutora Ana Sofia falou, se habilitem à nacionalidade através da naturalização portuguesa. Porque aí você tem todo o histórico de que residiu. Por isso é que eu residi no Alentejo. Sim, mas Não, mas você fez muito bem. eu tenho uma questão, Loura. E como é que eles verificam se a pessoa residiu ou não? Você tem que informar, entendeu? Porque, por exemplo, eu imagino que quando você está informando, ainda que no certificado de naturalização ou no passaporte não vai constar qual foi o motivo da obtenção, você, quando estiver fazendo a aplicação, provavelmente vai ter uma pergunta ali, acho que específica, como foi obtido, e aí a gente vai ter que mostrar. E a pessoa não vai poder falar Conta que de não. luz, conta de Não água. minta Aí você jamais. tem que ter. Mas a questão, eu entendo a pergunta da Ana. A Mas pergunta é que da Ana é difícil. como que eles vão saber. Mas, por exemplo, e eu sei que, por exemplo, Inglaterra, tá? Um nacional da Inglaterra, para fazer o E2, ele tem que estar residindo na Inglaterra. Então, são as peculiaridades que a gente tem, que é outra faceta do direito, né? A gente tem a lei, a gente tem o código, a gente tem a jurisprudência, a gente tem os consulados e a gente tem daí cada país, né, administra de um jeito e cada consulado, a aplicação do E2, ela não é o mesmo no país do mundo. Tem consulados que eu posso mandar 50 páginas, tem consulados que são 25, tem consulados que você manda o paquete, ou seja, cada um é de um jeito, mas eu entendo a tua pergunta, eu imagino. Confesso que eu não tive ainda o prazer de fazer nenhum E2 para nenhum cidadão português em Lisboa e nem em São Paulo, mas eu imagino que vai ter uma pergunta se a sua nacionalidade portuguesa ou whatever foi adquirida através. Aí vem o caso, aí você não vai poder mentir, porque se você... Sim, eu entendo que federal. não, mas quais seriam, por exemplo... Estou aqui pensando, meios de prova que poderia fazer, porque eles têm residência lá, têm morada, têm número de identificação fiscal. Alguns são residentes fiscais lá, mesmo não residindo de fato. Imposto de renda é uma prova. Hã? Você pode fazer, olha, eu imagino que uma conta Porque de luz, você tem imposto direito de a renda. entrar em... Mas você tem. Título Eles têm de casa. residência. A questão é, Título de eles têm a residência. casa, Título de têm tudo residência. igual. Simplesmente pode-se... Eles têm uma autorização de residência. Simplesmente eles podem se ausentar mais tempo que os outros. Então ele pode dizer, sim, eu residi os 5 anos. Vai depender Só do que eu me consulado ausentei interpretar para isso. férias. Então, mas aí é onde o consulado ele é bem rígido, eles vão querer que a pessoa, o ônus está no aplicante em provar que você tem os requerimentos para aquele visto específico. Então, se ele tem que comprovar que ele morou 3 anos em Portugal, não sei se tem, por exemplo, né, como a gente tem no I-94, você tem ali a tua entrada, que se você ficou ali, não sei se Portugal, o sistema imigratório tem alguma coisa, olha, eu estou lá, é a presença física, então, e de novo, né, são várias, você pode ter contas, cartão, às vezes até cartão de Fotografia na Praça do crédito, Comércio, entendeu? Então, é só uma ressalva, de novo, é tudo muito novo. Isso é interessante, é preparar logo quem vai com o Golden Isso. para ter... Mas eu acho que todos eles vão ter, porque todos têm conta. Todos têm residência, todos têm E eu acho até identificação porque, fiscal. como é novo e faz parte desse visto, ninguém sabe direito o que o consulado está pedindo. Aí é que tá, a gente não sabe, é uma coisa tão nova que a gente não sabe exatamente o que vai ser pedido, Sabe como uma vai ser coisa que eu pedido. fiquei pensando aqui, enquanto a doutora Fátima estava falando, eu vou trazer aqui para a gente pensar, é o FOIA, o Freedom of Information Act. Eu acho que ele se aplica num caso desse para saber o que é que eles estão pensando, num caso de negativa, simplesmente 214, sei lá o quê, entendeu? Tentar um FOIA para saber o que o cara falou, porque ele é obrigado a dizer. Vem tudo redatado, muitas vezes. A gente não vê a informação. Sim, mas quando eu estou aqui pensando, né? Se você entra com FOIA,
a autoridade que disse, ela é obrigada a dizer, ainda que demore 2 anos, mas ela vai ter que dizer. Tô aqui, é do sovaco aqui. Eles não, então, eles não são obrigados, eles às vezes não dizem. Então, às vezes, eles retornam o FOIA... Só com 214. Sem, ou está redatado, tá blacked out. A gente não consegue ler. Isso é bem coisa de lá. Mas, enfim... E podemos ter uma mudança completa a partir de janeiro, né? a gente pode Pior pegar, é que mais é. ou menos pode pegar daquilo que já foi quando houve presidência. Quer dizer, não é... Mas vamos... Eu acho que para o âmbito que a gente está falando em questão de mudança, sem entrar em política, eu acho que já passamos por esse período, todos nós, imigrantes, advogados de imigração, sobrevivemos. Eu acho que o foco, talvez, que não pareça favorável, não é nessa área que a gente está falando. Eu acho que sempre vai ter... Eu acho até que essa área é boa. Até ela é excelente. benéfica. É excelente. Ou seja, boa, o nosso foco do escritório, é isso que a gente faz, é muito essa área de employment and immigration. Eu tenho que caminhar para o fim. A Raquel já está lá desesperada. Já mandou 1000 mas, recados aqui enfim. que eu tenho que acabar. Mas vamos pegar Bem, mais uma pergunta rapidamente. só. Pois não, Tom. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, doutor Marco António, pelas palavras gentis. Muito obrigado. Obrigado a todos. Parabenizo toda a mesa. E eu, como português-americano, enfim, tive uma trajetória bem interessante e é muito agradável, assim, bom e interessante ver como as coisas estão evoluindo. Embora nos tempos que se desenham, não sei se irá ser tão fácil. Enfim, todos sabemos porquê. Mas eu entrei nos Estados Unidos como diplomata, com visto G1, diplomático. Depois fui funcionário das Nações Unidas, passei para um G4. E depois de uma trajetória longa, porque passei de um G4 para um O1, que é Exceptional Ability. E aí esperei 5 anos para o Green Card e hoje sou americano, enfim. Mas é uma questão que para mim is very dear to my heart, como a gente diz em inglês, e foi muito bom ouvir como está tudo muito melhor estruturado e estamos avançando, enfim, espero que possamos avançar para um caminho bem melhor e bem mais positivo. Muito obrigado a todos. Só por curiosidade, para terminar, o H1B mudou alguma coisa? Porque, por exemplo, eu sou americano e tornei-me americano com o H1B, Labor Certification, e depois, logo, eu recebi o Green Card e eu mesmo apliquei para a minha cidadania americana e foi 1, 2, 3. Mas o H1B, como é que está a coisa do H1B? Se o senhor me permite, há quanto tempo tem isso, o H1B? Já tem. Por isso que eu estou perguntando, porque foi... A resposta é exatamente a mesma coisa. Essas são as leis de imigração. O H1B, ele não tem a diferença, a mesma coisa. Ano fiscal, sorteio abre no início do mês. A única mudança que talvez teve é que agora é muito mais inteligente o sistema, porque antes a gente tinha que mandar toda a aplicação primeiro, para depois... o H1B é um visto que ele tem quota. São somente, em média, são 65 mil vagas para quem tem um bacharelado. Antes, a aplicação, como era feita, talvez na sua época, você mandava a aplicação toda pronta, para daí eles simplesmente mandarem de volta, falar que você não foi sorteado. Você não foi sorteado numa das 65 mil vagas. Não foi bem assim na minha época, mas enfim. Hoje pelo menos é um pouco mais inteligente, porque a gente faz primeiro a participação do sorteio, para, se você é selecionado, agora então a gente faz a aplicação do visto em si. Mas, em linhas gerais, o H1B segue com Specialized Knowledge by demonstrating a minimum of a bachelor's degree, which is 4 years. Enfim, ele é basicamente, ele é o mesmo, não houve mudança. E o caminho... E é válido por 3 anos, renovável por mais 3. Renovável por 3 anos, e se a pessoa está com o I-140 aprovado, aí você pode renovar em incrementos de 1 ano. E esse é um caminho muito... Então, uma trajetória muito normal é F1, OPT, visto estudante, OPT, que é o Optional Practical Training, onde a pessoa pode ter a oportunidade de estar trabalhando numa empresa, a empresa querendo contratar, o caminho mais lógico, geralmente, na verdade é o único quase, a pessoa não qualificando para um A1 ou algum outro tipo de visto de habilidade extraordinária, é o H1B, e do H1B é a empresa fazer o processo de PERMA, o Labor Certification, e aí eventualmente obter o Green Card. O que está agora demorando muito é o Labor Certification, ele está muito mais atrasado, mas o processo em si é o mesmo. Obrigado. Doutor Eduardo, só um complemento, um complemento importante lembrar que nós estamos com uma previsão de próximo maio de 2025, já começar a funcionar em Portugal o ETIAS, que é a necessidade de todos da América do Sul, América Latina, fazerem uma incursão
de pedido na verdade, é um aviso, aviso, né? Como se fosse o extra, se chama ETIAS, que vai partir de maio. Acho que suspenderam, mas já foi suspendido, mas agora me falaram que é maio. Novamente, a última maio. Notícia que eu tive foi essa. Em breve nós teremos isso funcionando. Outra informação que eu gostaria de dizer até com muita satisfação que durante o meu período como conselheiro, dentro das 3 propostas importantes que eu fiz na Assembleia da República, uma foi a primeira que foi aprovada, foi o pedido para o cartão de cidadão passar para 5 anos, passaram para 10. Eu fiz todos os 3 eu fiz o pedido e os deputados, nomeadamente o doutor José Cesário, que é nosso contato maior lá da comunidade portuguesa, brasileira lá, né? Ele hoje é o secretário, inclusive, das comunidades, ele abarcou o meu pedido, que eu fiz formal na época, passamos o cartão de cidadão para 10 anos, consegui, foi iniciativa minha. Outra importantíssima, que foi uma minha iniciativa, e eu fiquei até assim muito envaidecido que nós conseguimos, que é a carteira de motorista, a carta de condução brasileira, que é o único país que tem esse benefício, não ter a necessidade mais de ser trocado em Portugal. Hoje, quem entra vai residir o brasileiro ou o português que tirou a carta de condução no Brasil, pode permanecer com ela dentro da legislação atual para sempre. Foi uma iniciativa minha e nós conseguimos lograr êxito, a bancada aprovou, apoiou, e a última que eu tinha feito ainda antes de terminar meu mandato como conselheiro, foi aprovada agora recentemente. Eu estive recentemente com o secretário, e incisivamente, aproximadamente 15 dias atrás, eu estive pessoalmente com o secretário das comunidades, e pedi novamente, e aprovaram antes de ontem, definitivamente, o passaporte português passa a validade de 10 anos, a partir de 2026. Então, não surpreende nada. Você, pela sua competência, de esperar isso mesmo. Parabéns. Eu acho que tem que ser dito, porque partiu de nós, e eu agradeço aos meus eleitores, que foram os portugueses que moram em Minas Gerais, que me deram a possibilidade de eu levar isso ao parlamento e defender esses interesses lá perante os deputados da Assembleia da República, e demorou, mas conseguiu o êxito das 3 principais metas que eu tinha lá, além da mudança do consulado que eu consegui também aqui, das instalações, que foi a primeira vitória que eu tive, né, que me custou muito, na verdade, 4 idas a Portugal para conseguir, foi realmente um parto para mim, e isso tudo eu estou dizendo o seguinte, em detrimento de férias do Ministério Público, passagens do meu bolso, gastos do meu bolso, e sem qualquer indenização tanto do governo de Portugal, do Conselho das Comunidades, e sem qualquer prejuízo ao Ministério Público. Eu fiz isso durante as minhas férias. Parabéns, Marco Antônio, muito, muito bom. Bom, eu acho que eu vou caminhar para o encerramento, agradecendo a todos, foi tremendamente rico, eu não sei quanto a vocês, mas eu saio daqui, sim, nas nuvens, porque é muito legal, é um tema que eu acho muito interessante falar, o confronto de legislações, a possibilidade de a gente transitar nesse mundo doido que a gente vive, e como você anda para cá e para lá, e como é que você lida com isso tudo, ouvindo de vocês, para mim foi muito, 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 muito legal. Eu vou encaminhar para o final, e eu quero, antes de terminar, fazer o lançamento da revista da SAI. Eu estou entregando meu cargo como coordenador agora, ao próximo procurador-geral, e eu não gostaria de entregar sem antes fazer a divulgação da nossa revista, que está abrangendo os 4 anos de atividade da SAI. Eu vou deixar o QR Code aqui, quem quiser depois dar uma olhada, ela está em português, espanhol e inglês, e a gente tentou pegar tudo aquilo que foi feito na administração do nosso procurador-geral, que a SAI foi responsável durante esses 4 anos. Eu convido vocês depois a dar uma olhada nela, um passeio muito interessante desde o início dela, o que aconteceu, o nosso relacionamento com os Estados Unidos, Portugal, Espanha e outros países que a gente teve contato, e como foi bacana, e como tem sido bacana estar na frente da SAI durante esses 4 anos. Eu agradeço mais uma vez a todos, depois eu acho que o QR Code... eu tenho que agradecer principalmente a equipe da SAI, Raquel, Artânia, Alessandra, Paula, nosso recente Josué, que acabou de integrar a SAI. Muito obrigado a todos. E dou por encerrada a nossa sessão e agradeço mais uma vez e dissolvo a mesa agora nesse instante. Obrigado.
Imagina, eu que São- agradeço. Ei, agora sim, nós reiteramos nossos agradecimentos aos palestrantes, a todos os presentes. Obrigado, tenham todos um ótimo final de semana e boa tarde.